abençoado e aprendido e estudado mais a Bíblia, o seu interesse, especialmente pelo Antigo Testamento, tenha crescido nesses dias, quando fizemos uma série sobre os 10 mandamentos. A semana passada, o Dr. César esteve aqui, pregou à noite, de manhã, então nós tivemos uma interrupção desta série, e hoje é meu privilégio arrematar, concluir assim, o estudo que nós fizemos durante várias semanas. Foi um sermão de introdução, depois 10 sermões sobre os 10 mandamentos e hoje concluindo. Então, a minha oração tem sido para que nós todos sejamos grandemente abençoados e aprendamos a olhar os 10 mandamentos, como de fato a Bíblia nos ensina a olhar. Não como um mandamento mofado, o Antigo Testamento não como um texto velho, mas como uma fonte de vida para mim e para você. Os 10 mandamentos, eles estão inseridos num conjunto de leis, num conjunto de regulações, de normas, que Deus deu para uma nação que estava se formando. Você já ouviu isso durante estas semanas. Deus estava constituindo uma nova nação, e Ele então traz ao povo, através do seu líder Moisés, e de homens que constituíram a liderança daquela nova nação, leis, e essas leis se dividiam então em leis civis, que falavam do relacionamento da sociedade, e resumidamente leis cerimoniais, que falavam sobre o relacionamento do povo com o próprio Deus, como é que eles deveriam se relacionar com o culto, com os sacrifícios, com a adoração coletiva, individual e pessoal com Deus. Dessa maneira, os 10 mandamentos não são a totalidade da revelação das ordenanças de Deus, mas eles são um resumo. E eu quero chamar a sua atenção então para aquele texto que lemos durante várias semanas, que é o texto que está lá em Êxodo, no capítulo 20. Nós demos para essa série, você pode abrir a sua Bíblia, nós demos para essa série o subtítulo: Vivendo o Amor, os 10 mandamentos, vivendo o amor. Porque quando Deus deu as suas ordenanças, o projeto, o desejo de Deus é que o povo ganhasse a dinâmica do amor e se aproximasse dele com o amor e pelo amor, e não pelo cumprimento de ordem. É como um filho. Quem tem filho aqui sabe. Você prefere um filho que obedece você somente quando você fala e dá uma ordem, ou que ele pense como você gostaria que ele agisse? E como resultado do amor, do cuidado que ele tem, do respeito que ele tem, da honra que ele tem pelo pai ou pela mãe, ele então se comporta. Todos nós sabemos o que é desejo, né? O que é o anelo de todo pai e toda mãe. E Deus é a mesma coisa. Deus nos atrai pelo amor e Ele nos convida a uma vida de obediência, de submissão. Então vamos olhar o texto e destacando aqui nesse texto em Êxodo 20, que ele na verdade, contém a lista dos 10 mandamentos. Começa no versículo 1 e vai até o versículo 17. Mas esta lista, ela está inserida numa história. A história do momento que Moisés subiu ao monte e recebeu de Deus esta revelação inicial, os 10 mandamentos, e depois vieram as outras normas, as outras leis e preceitos. Então Moisés está contando a história, o texto está contando uma história no capítulo 19, aí ele interrompe a história, dá a lista dos 10 mandamentos e depois volta na história e conclui aquele momento da revelação lá na montanha, no Monte Sinai, todo mundo conhece. Eu quero então ler agora com você o final da história, ou já indo para o fim da história, no versículo 18. Então, veja na sua Bíblia,
Êxodo capítulo 20, versículo 18 em diante. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés. Você pode ler comigo o que o povo disse a Moisés? Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Vamos ler de novo? Fale tu mesmo conosco, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja em vocês e os livre de pecar. Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Concluindo o versículo 21, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava, até o versículo 21. O que acontece nesta experiência é que quando o povo vê Moisés descendo da montanha, vê que esta montanha está em fumaça, há barulho, há trovões, há manifestações físicas, o Irma, esses furacões não eram nada comparado ao que estava acontecendo naquela montanha, porque Deus estava visitando pela primeira vez, de forma estrondosa, a nação de Israel. Deus já havia feito milagres anteriormente na história da salvação saindo do Egito, mas agora de forma extraordinária, sobrenatural, espantosa. Aquela montanha está em trovões e relâmpagos e ao som da trombeta. Agora, por que há uma trombeta aí? Curioso. Há manifestações naturais, trombeta ou relâmpagos, fumaça, sons, mas há uma trombeta. Sabe o que era a trombeta? Se você ler o capítulo 19, você vai ver que Deus disse para Moisés o seguinte: avisa o povo que quando tiver uma trombeta tocando e for um toque longo, às vezes a gente lê e não percebe isso. Quando for um toque longo, eles já podem subir na montanha, eles podem chegar perto. E aí Moisés então subiu, teve toda aquela experiência, ele agora retorna com um som de trombeta, está acontecendo um som de trombeta, e o povo reage a esta situação, a este ambiente, dizendo o que lemos em conjunto agora há pouco: fala, Moisés, você conosco. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós tememos, assustados nós estamos, porque Deus está falando e nós temos medo de Deus. Veja, Deus está se manifestando para atrair o povo para si, mas a reação do povo é ao contrário, ele é de distanciamento. Deus está querendo gerar no coração do povo temor, mas o que o povo tem é tremor. Você sabe a diferença dessas duas palavras? Olha o que diz no versículo 18: eles tremeram assustados. E Moisés, quando dialoga com o povo, ele está dizendo aqui no versículo 20: não tenham medo, não tenham medo. Deus veio prová-los. Deus veio prová-los, Deus está nisso. Deus está nestes eventos que estão acontecendo aqui em volta.
Deus veio prová-los, e aqui ele dá a finalidade daquela experiência. O que Deus tinha em mente? Veja aí na sua Bíblia. O que Deus planejava ao dar aquela experiência extraordinária para a nação de Israel? Ele diz assim: para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Você pode ler comigo esse texto? Esse texto é a chave da compreensão deste evento. Está aí no versículo 20. Moisés disse ao povo, o que Moisés disse? Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deus está atraindo um povo para olhar para Ele. Deus está chamando o povo e usando essas experiências sobrenaturais para gerar neles, não o medo, não o tremor, não ficarem assustados, mas para gerar amor, temor, para gerar neles um relacionamento que eles agora vão começar a aprender a se relacionar com Deus com temor e não com fuga. Mas o povo reage com medo e se afasta de Deus. E é interessante que, assustados, eles dizem para Moisés: Moisés, seja você o nosso mediador. Nós não queremos um relacionamento direto, não podemos ter um relacionamento direto com Deus. Deus quer desenvolver temor, mas há um distanciamento. Você sabe qual é a melhor definição da palavra temor que eu já vi até hoje? Temor. O que é temer a Deus? Não tremer, não correr assustado. O que é temer a Deus? Se você for ter que explicar esta afirmação da Bíblia, o que é temer a Deus? O que você diria? Sabe qual é a definição que eu encontro? A melhor definição que eu já encontrei até hoje é levar Deus a sério. É levar Deus a sério. O que Deus está despertando no povo é a realidade da presença dEle, da presença dEle. Ele está dizendo: eu vou caminhar com vocês, eu serei o Deus de vocês. Mas há de se estabelecer aqui um relacionamento de temor. Vocês precisam me levar a sério. Por isso que ele dá os mandamentos. Por isso que ele começa a se revelar. O que é que está acontecendo, irmãos? Veja a história. Isso se aplica a nós tão claramente. O que está acontecendo? O povo está saindo do Egito. Qual era a relação do povo do Egito com as divindades? Quando eles precisavam explicar um fenômeno, alguma realidade que não conseguiam explicar, eles criavam um Deus e diziam: é por causa deste Deus que isso acontece. Quer seja este evento bom ou ruim, eles diziam: é o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Água do rio Nilo, tão importante para o Egito, é o Deus das pragas, é o Deus da colheita, é o Deus da fertilidade. Então eles tinham, nós já ouvimos isso aqui também, dezenas e centenas de deuses. Porque o que os egípcios faziam? Eles moldavam, eles criavam uma divindade para explicar uma realidade. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é diferente. Ele está dizendo: vocês têm que olhar para mim e conhecer-me, e aí vocês vão entender a realidade. Vocês não criam um Deus para entender a realidade. Olhamos a Deus e aí vamos conhecer
e saber que Ele anda conosco na realidade. Deixa eu dar um exemplo. Como é que a gente cria deuses? Você pode dizer, mas pastor, como assim? Eu só creio em um Deus. Mas veja bem, quando uma pessoa não está disposta a obedecer a Deus, quando ela sabe que há uma área na vida, há uma amargura, há um relacionamento quebrado, há um pecado escondido, há alguma coisa que está oculta, que ninguém sabe, mas ela não está querendo tratar, não está querendo expor esta situação, então ela olha a situação e se dirige a Deus como um Deus misericordioso. Então ela afirma a misericórdia de Deus, e ela está criando uma faceta de Deus que é verdade, mas ela está criando aquilo e aumentando aquilo para justificar o seu pecado. Então, se Deus é tão misericordioso, Ele vai tolerar, Ele vai me entender. Você compreende como nós criamos, ou nós enfatizamos áreas do caráter de Deus para manter o nosso comportamento? É como um pai que, quando quer apelar para Deus, ou apelar para o relacionamento que o filho tem com Deus, ele diz assim: você tem que mudar, hein? Deus está te olhando. Deus está te olhando. Eu fico pensando, às vezes é esse pai que não está conseguindo diálogo com o seu filho, e eles utilizam uma faceta de Deus para constranger o filho a mudar de comportamento. E essa não é a melhor maneira de falar sobre Deus para um filho. É como aquele pai que, brincando ou não, ele chega para o filho e diz: não sai lá aqui, vai passar um homem feio e vai te pegar, hein? Vai passar nada. Não é verdade. Mas ele está querendo convencer o filho a fazer alguma coisa que é o desejo dele, então ele cria a imagem deste homem feio que vai pegá-lo se ele não obedecer. É isso que os egípcios faziam. Mas Deus está dizendo para a nação de Israel: vocês têm que ser atraídos a mim por amor, e vocês têm que obedecer os mandamentos porque me amam, não porque têm medo de mim, não porque têm medo de eu não abençoar a colheita, ou porque têm medo de eu mandar uma praga, ou de não ser suficientemente cuidadoso da vida de vocês. Isso é o que os egípcios faziam, moldavam a divindade para poder atender às suas necessidades. O que Deus está dizendo nos mandamentos é um convite a um relacionamento. E quando Deus aparece naquela montanha e Ele vem em forma de fumaça e Ele faz estrondos, Ele está dizendo: venham a mim, vocês vão me conhecer. E o povo diz: não queremos. Nós queremos um intermediário. Deixa Moisés falar com o Senhor, e aí ele vem transmitir para nós. Sabe por que o povo está dizendo isso? A gente só vai entender essa reação do povo quando nós vamos entender a lei na explicação de Paulo. Eu quero convido você a abrir agora, então, numa explicação que Paulo dá para a lei, essa lei do Antigo Testamento. E por que essa lei foi dada como o início do que Deus queria mostrar para o povo? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Esse texto é bem importante para a gente entender o Antigo Testamento. Gálatas, capítulo 3, Paulo vai explicar que essa lei que foi dada não era o final, era só uma indicação do que ainda viria. Era só o começo do que estava por acontecer. Gálatas, terceiro capítulo, versículo 10, diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Leia lá comigo, olha só
o que Paulo está explicando sobre aqueles que querem se aproximar de Deus através do cumprimento da lei. Os que se apoiam, começando, versículo 10 de novo, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, você pode ler comigo? Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Qual é a primeira afirmação de Paulo? Que na lei, todos nós somos malditos, amaldiçoados. O que significa isso? Significa que na lei, pelo cumprimento da lei, todos nós fracassaremos em agradar a Deus. Por isso que o povo rejeitou Deus, porque quando eles viram o nível de exigência, e Deus estava dizendo, vocês não vão fazer como os egípcios fazem, eles disseram, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. É como uma pessoa que quer agradar a Deus hoje, cumprindo boas obras. Então a pessoa se esforça. Ela acha que ela precisa fazer isso ou aquilo, deixar de fazer aquilo ou isso, para que Deus olhe para ela. E assim a balança de crédito dela diante de Deus cresça, tenha mais peso. Você me entende? Você compreende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que quer se relacionar com Deus por tentar ser bom. E ela diz, mas Deus, eu tenho procurado fazer tudo certo. Você já ouviu alguém falar assim? Deus, eu tenho tentado ser bom, eu tenho tentado ser um bom pai, uma boa mãe, eu dou meu dízimo, eu vou à igreja, por que isso está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo, Deus? Então essa pessoa, ela está indicando que ela se relaciona com Deus na base da lei. E todos os que querem se aproximar de Deus, usando a lei, as obras, não conseguem. Porque Deus estava dando a lei para o povo de Israel apenas como uma fase de transição, porque a lei apontava para alguém superior, que é Cristo. A lei de Moisés é uma seta, é uma placa indicando Cristo. E aí então Paulo vai dizer, se você continua querendo se relacionar com Deus através das obras, através do que você faz de bom, ou abandona o que é ruim, o que é que diz aqui? Somos malditos, isto é, não alcançamos, estamos afastados de Deus. É o que ele diz no versículo 10. Maldito todo aquele que não persiste na prática das coisas da lei. Você não consegue, eu não consigo ter a prática da lei. Nós ouvimos há 2 domingos sobre não cobiçar. Deixa eu fazer um exemplo aqui, vou dar um exemplo para você ficar mais fácil, como a gente não consegue praticar a lei. E a gente não consegue ser aceito por Deus pela lei. Vamos imaginar assim, você recebe um papel de Deus, e Deus manda você escrever o seguinte nesse papel: ô João, ô Antônio, ô Evandro, escreva nesse papel tudo o que você acha que você deveria fazer, ou tudo aquilo que você acha que você não deveria fazer, a sua lei. Você cria uma lei, então você vai pôr lá, eu deveria ser mais amoroso com as pessoas na minha casa, eu deveria nunca ter pensamentos ruins, e aí você pode citar lá uns pensamentos ruins, e aí você põe lá, eu deveria sempre ter pureza na minha mente quando olhar para uma mulher, eu deveria sempre dar uma palavra de bênção para todo mundo que se aproximar de mim. Você faz um monte de leis que você acha que você deveria cumprir. Sempre deveria ser amoroso. Enfim, você cria a sua lei, tá bom? Então Deus vai julgar você e a mim, não pela lei da Bíblia, mas pela lei que nós mesmos definimos que nós teríamos.
o que você acha que você deveria ser. Você imagina coisas que você acha que você deveria ser? Todos nós imaginamos. Coisas que a gente gostaria de fazer. Ou áreas que a gente gostaria de mudar, abandonar. Coisas erradas. Tá bom, você tem a sua lista. E Deus vai falar assim: agora eu vou te julgar. Você vai entrar no meu céu se você cumprir o que você planejou. Tá bom? O que você exigiu de você, se você cumpriu tudo, você pode entrar no meu céu. Você pode ir para a eternidade. Aí, ele vai fazer o seguinte: Deus vai pôr um aplicativo, sabe os aplicativos? E esse aplicativo que ele vai pendurar no nosso peito, grava tudo que passa aqui, grava tudo que sai daqui e filma tudo que a gente faz. Agora eu quero ver. E no dia do julgamento, quando você morrer, vamos imaginar então, você vai para o céu com a sua lista. Deus, está aqui, ó. É o que eu queria ser. E Deus liga o aplicativo. E aí ele vai passar tudo o que você pensou. Falou, opa, peraí, isso aqui você não queria fazer, mas você fez. Isso aqui você queria não fazer, mas você fez. Mas você tinha dito que iria abençoar todas as pessoas, mas você passou por muita gente, não deu uma palavra de bênção para elas, e etc. Você acha que você seria absolvido ou condenado? A lei é sua. Com certeza, nós nunca seríamos absolvidos pela prática das coisas que nós mesmos achamos que deveríamos fazer. É isso que a Bíblia está dizendo nesse versículo. Maldito todo aquele que acha que pode depender de ser uma pessoa boa para se justificar diante de Deus. Olha o que ele continua dizendo no versículo 11. É evidente, ainda em Gálatas, tá? Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Você não se justifica a si mesmo, nem pela sua lei, nem pela lei da Bíblia. Aguenta aí que depois eu tenho uma explicação um pouquinho mais sobre esse assunto. E diz no versículo 11 ainda: o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas por ela viverá. Por que a lei não é baseada na fé? Porque a lei não exige fé e amor. A lei exige obediência. Você dá uma ordem para uma criança e ela deveria obedecer, mesmo não entendendo, não é assim? Você pode não concordar com alguma lei de trânsito. As pessoas falam, é prudente estar coalhado de radar. Eu acho bom. Sabe o que eu acho bom? Porque sem o radar, muitas pessoas terão uma velocidade que colocarão em risco a vida das pessoas. Agora, se você anda na lei, você não vai se importar com o radar. Quem aqui já foi multado por radar de velocidade? Levanta a mão. Alguém já foi? Não vou constranger você, não precisa levantar. O radar não incomoda quem anda na lei. Mas acontece que uma vez ou outra, ou um radar, ou uma velocidade, ou um farol vermelho, ou no celular, eu já tomei multa por estar com o celular na mão. Radar nunca me pegou, mas celular já me pegou. Onde que você já levou multa? Você está entendendo? A gente sempre vai cair no erro, na falha, se a gente depender da lei para agradar a Deus. Sempre. É isso que Paulo está dizendo. E depois ele conclui, veja o versículo 12. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, aleluia. Você pode falar isso comigo? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por isso que eu estou dizendo que
a lei de Moisés era uma placa indicando Cristo. Era temporário. Porque Moisés estava, na verdade, anunciando aquele que iria vir, que viria. É interessante que o povo diz: Moisés seja o nosso intermediário, seja a ponte. Sabe quem que Moisés está prefigurando nesse momento? Quem? Cristo. Moisés é a figura do verdadeiro, é a imagem daquele que viria. Quando o povo diz sem saber, eles estão dizendo: nós vamos precisar de fato de um intermediário, nós vamos precisar de Cristo. Deus está falando naquele momento, e está aceitando aquele momento que o povo diz: não queremos falar direto, nós precisamos de um intermediário. E Deus fala lá: é verdade, eu vou providenciar um intermediário para vocês. E aí Paulo explica isso: Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar. Isso aqui é pesado. Como é que Cristo se tornou maldição em nosso lugar? Porque houve um momento na cruz que ele olhou para o Pai e o Pai não respondeu. O Pai não disse nada. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque a maldição da condenação, aquela condenação que dizia: vocês não cumprem a minha lei, vocês não podem se aproximar de mim, que estava sobre nós, caiu sobre Cristo. Por isso ele tira de nós a maldição. Você e eu não estamos mais debaixo da maldição, da lei que denuncia. Essa lei que eu falei agora há pouco, que você iria escrever, você não precisa viver assim. Nós não precisamos viver sendo acusados e denunciados pela própria consciência. Você não faz o que deveria fazer. Não. Porque nós vivemos na graça, num relacionamento de amor. Essa é a vitória do crente. O crente, o cristão, que vive debaixo da opressão da condenação, ele nunca vai ter vitória sobre os seus próprios pecados. Porque ele quer se esforçar. É como aquela pessoa que está lutando com maus pensamentos. Ela tem maus pensamentos, pode ser de rancor, de inveja, de cobiça, de sensualidade, de prostituição. Ela luta na mente. Então ela, para vencer aqueles pensamentos, ela tem uma lei: seja santo, mude, transforme. E ela então: nossa, hoje eu preciso, e ela começa a se esforçar. Hoje eu preciso mudar, eu não posso ficar pensando isso. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela nunca vai vencer esse pensamento. E o que eu vejo são cristãos que vivem na derrota. Eles vivem oprimidos, porque eles não conseguem vencer, porque eles querem cumprir a lei de Deus. E a consciência que está acusando. Eles sabem que precisam se esforçar. Sabe qual é a solução para isso? Não é você saber o que você precisa fazer. Porque eu sei que você sabe. A sua consciência já diz isso. Não é verdade? A sua consciência já te acusa. A minha consciência já me aponta o meu erro. Então não adianta eu ficar lutando para vencer e mudar aquilo que precisa ser mudado. Sabe o que eu preciso fazer? O que diz aquela frase lá. Eu preciso ser atraído pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. E dizer: Deus, o meu amor pelo Senhor não é tão grande o suficiente. Aumenta em mim o teu amor. Essa série de mensagens nos 10 mandamentos não é para dizer: ande na linha, não faça o que está errado. Para isso você não precisa alguém dizer. Nós não precisamos de alguém para dizer isso para nós. Sabe para que ela serve? Para dizer: aumente o amor.
Você lembra do Apocalipse, quando Jesus escreve aquela carta do Apocalipse e faz uma recomendação para a igreja de Éfeso? O que Jesus fala para a igreja? Aconselho-te que volte o primeiro amor. Volte o primeiro amor. Jesus não fala, volte a primeira obediência. Volte a primeira consciência pesada que você teve lá quando você se converteu. Jesus diz, volta o primeiro amor. Aí você pode estar pensando então, pastor, então o membro desta igreja não precisa mudar de vida? Porque se ele vive em amor, Deus vai perdoá-lo, ele não precisa se transformar então? Alguém chega para mim e diz, pastor, na igreja pode fazer isso? Quando eu recebo essa pergunta, eu não falo, sabe? Se você já fez essa pergunta para mim, eu não falei isso para você, mas eu penso. Falo, por que essa pessoa está perguntando, na igreja pode fazer isso? E aí eu me pergunto, se quem faz essa pergunta é porque está querendo andar bem pertinho do limite, sabe? Bem pertinho do abismo. Então se alguém disser, não, aqui pode, então eu vou fazer o máximo que eu puder. Eu vou só mudar de comportamento quando for assim, lá perto do abismo. Falta amor a Deus. Falta relacionamento com o Senhor. Então, aqui nós, como igreja, não vivemos dizendo para você, olha, você não pode fazer isso, a sua roupa tem que ser assim, o seu cabelo tem que ser assado, você não pode beber isso, você não pode comer aquilo. Não, por quê? Porque isso é lei. Agora aqui nós vivemos dizendo, tentando dizer, você tem que amar a Deus e o Espírito de Deus que está em você vai dizer aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Seria mais fácil colocar um código de leis? Olha, nessa igreja as mulheres não entram com tal roupa. Ou nessa igreja os jovens não podem fazer isso. Ou os pais, ou os filhos, ou quem quer que seja. O que quer que seja. Como lei comportamental. Mas isso não muda o coração. Se você quiser mudar o seu filho, preste atenção, papai e mamãe, por impor sobre ele regras, você não vai ganhar o coração dele. Você tem que ganhar o coração do seu filho. E esse é o desejo de todo pai. Para que ele obedeça, não porque a regra está sendo imposta, baixada, mas porque ele ama. Porque ele compreende o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando vier a pergunta a você, pastor, eu posso fazer isso? Pergunte assim, isso vai aumentar o meu amor a Deus ou vai prejudicá-lo? Porque se você é uma daquelas pessoas que anda perto do abismo, a maneira como você usa a internet, como você tem as amizades, como você conta piadas, como você se relaciona com seus amigos, é beirando o abismo. Sabe como é que a Bíblia chama uma pessoa assim? Crente carnal. Essa pessoa que é dominada pelos impulsos e desejos da carne, do corpo, do eu, das vontades, e não pelo Espírito Santo que está em nós. Deixa eu ler o último versículo desse texto de Gálatas. Diz assim, olha, esse versículo é chave, e aí nós vamos concluir com ele e uma outra citação. Versículo 14 de Gálatas 3. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está falando sobre Jesus. Nós já falamos sobre isso. E aí ele termina no 14 dizendo, isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho rapidamente. Ele diz, para que a bênção de Abraão, qual é a bênção de Abraão?
para que essa bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você sabe que os gentios são aquelas outras nacionalidades, povos, que não são os judeus. Então aquele povo lá de Moisés era o povo judeu, para que a bênção de Abraão chegasse não apenas para os seus descendentes sanguíneos, mas para que chegasse para todos, e chegando então para nós. Eu não sou descendente sanguíneo da raça do povo de Abraão, nem você, mas nós somos sim gentios que recebemos a promessa dada a Abraão. Que promessa foi essa? Está aqui. Para que recebêssemos a promessa do quê? Do Espírito. Está lá, do Espírito, mediante a fé. Sabe quem opera em nós esse desejo de mudança? De viver em amor? É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que recebemos no dia da nossa conversão. É o Espírito que veio a nós no dia em que nós encontramos a Cristo. Fomos encontrados por Ele. E é esse Espírito que é a promessa de Abraão, que Abraão não teve cumprido. Ele não viu isso acontecer, nós vimos em Atos capítulo 2. E agora nós recebemos o Espírito que nos leva a uma vida com Jesus. Sabe quando isso tudo começou? Vamos voltar para o texto inicial para a gente terminar. Volte lá então para Êxodo, no capítulo 20. Aí nós vamos ler um versículo, 2 versículos e vamos terminar. Leia comigo no capítulo 20, os 2 últimos versículos agora. É os versículos 23 e 26. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas. Você sabe o que é pedra lavrada? Aquela pedra que foi trabalhada pelo artesão. De uma pedra sem forma se tornou quadradinha, um tijolo lavrada. Porque o uso de ferramentas profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a tua nudez. Deus está dizendo, qual seria o primeiro lugar, qual foi o primeiro lugar de culto? A gente quando olha o Antigo Testamento, você que é crente e lê a Bíblia há muito tempo, se eu perguntar de bate-pronto, você vai responder assim: o primeiro lugar de culto no Antigo Testamento foi o quê? Que lugar? O tabernáculo. Depois veio o templo de Salomão. Não é verdade, não é correto. Essa resposta está errada. O primeiro lugar de culto que Deus mandou fazer foi um altar no chão, feito de pedra. Não era para ter pedra lavrada, isto é, não era para construir nada. Veja o que diz aí no versículo, uma frase no versículo 24. 24, leia aí na sua Bíblia. Façam-me um altar de terra. Você já tinha lido isso na Bíblia? O primeiro lugar de culto a Deus não foi o tabernáculo. Deus está dizendo, após aquele estrondo no céu, lá na Monte Sinai, está dizendo, agora vocês vão lá para a terra e façam um altar de pedra, lá na terra, bem rústico, bem simples, porque é ali que eu vou encontrar vocês. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que não adianta a gente querer subir degraus para encontrá-lo. Aliás, ele diz aqui, não façam altar que tenha degrau. Esse nosso púlpito aqui já estaria reprovado, não é? Graças a Deus que a gente não vive mais dependendo de local, porque nós somos o local, nós somos o templo, não é isso aqui. Isso aqui é só uma casa de oração. Mas naquele tempo lá, quando eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles dependiam de um local.
E o primeiro local era chão batido, terra no chão, areia, pó, sem escada, sem pedra lavrada. E ele diz: não faça escada. Sabe por quê? Porque se vocês subirem a escada, vai mostrar a nudez de vocês. O que quer dizer isso? Se uma mulher com vestido bem longo subir, uma noiva, subir essas escadas, vai mostrar a nudez dela? Não. Todos os homens e as mulheres naquela época usavam roupas longas. Por que Deus está dizendo, não use escada porque vai ter nudez aparecendo? Ele não está falando sobre a nudez do corpo, mas ele está falando sobre esse ato de achar que você pode ir melhorando. E Deus vai olhando você e vai falar: nossa, como você está bom, agora você subiu vários degraus na vida. Você melhorou muito, agora eu vou te abençoar. Deus está dizendo o contrário. Jogue-se no chão. Você tem que ir para a terra. Você tem que ir para a areia. Dobra o seu joelho no chão, lá no chão. Porque lá eu vou visitar vocês. Sabe quando ele fez isso? Com Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus deixou a glória do céu e veio para a terra e habitou entre nós e pisou na terra. Aliás, ele foi para baixo da terra, porque ele morreu e foi sepultado. Então, toda a solução para nós já está feita. O problema é que nós achamos que nós merecemos alguma coisa de Deus. E eu quero anunciar para você hoje, não há nada que você mereça. Sabe que a única coisa que nós podemos fazer é dizer: Deus, eu te amo tanto porque o Senhor veio e me encontrou lá no chão. E só tem uma maneira de eu responder isso para o Senhor. É me dando, me entregando. É deixando Jesus governar na mente o que eu penso, governar as minhas ações, o que eu faço, o que eu sinto. Se você não disser isso para Deus, você não entendeu a razão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é para levar a gente a amar aquele que resolveu o nosso problema. Saia da beira do abismo, porque filho que vive sempre, não é você que é pai e mãe, você sabe, filho que vive sempre esperando o último grito do pai, depois de 5 vezes, aí ele vai tomar banho. Esse filho entristece, irrita o pai e a mãe, não é assim? Sempre no limite, sempre lá no limite da obediência. Como é triste ver isso, não é? Mas às vezes a gente é assim para com Deus também. Sabe por quê? Porque a gente não caiu no chão ainda. A gente se julga muito bom. A gente se julga muito bom. Talvez você olhe para as pessoas e diga: puxa, ainda bem que eu não sou como aquele lá, não é? E sabe, uma igreja que vive nessa atmosfera é uma igreja cheia de julgamento, que não aceita as pessoas. Primeiro elas precisam subir vários degraus, melhorar na vida, para depois vir para dentro da igreja. Primeiro ela precisa se transformar lá fora, aí depois a gente aceita ela aqui dentro. Essa é uma igreja cheia de juízo, de julgamento. Mas há um hino que diz: eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como eu estou, caído no chão. É assim que a gente precisa ficar e nos mantermos. Nunca querer subir degraus para merecer alguma coisa de Deus. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não seja daquelas pessoas que diz assim, num espírito de cobrança: tenho procurado ser fiel, tenho sido correto, tenho ido à igreja, faço isso, faço aquilo, como é que Deus não me abençoa, como que Deus não faz isso por mim? Você não entendeu o Evangelho ainda. Quem pensa isso e fala isso não entendeu o Evangelho, não conheceu ainda o que é viver em amor. Mas se eu digo numa provação: Deus, eu sei que o Senhor me ama, e eu quero aprender a te amar nessa provação. Tem irmãos aqui que estão vivendo provações muito grandes, intensas, dificuldades que você não pode imaginar. Mas se essa pessoa diz: Deus,
eu quero aprender a te amar mais. Eu quero aprender a ficar no chão. Porque em mim não há nada que eu possa exigir do Senhor. Mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. E eu quero aprender a viver dessa maneira. É assim que a gente tem que viver. É assim que os 10 mandamentos convidam a gente a viver. No chão, onde é o nosso lugar. E aí Deus pega a gente e levanta para perto dele e diz: eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou tirar essa sujeira da sua vida, porque você é meu e eu te amo. Amém, irmãos?